judeus utilizam orações para os mais diversos atos da vida. Os cristãos novos desta vila vestem camisas lavadas ao sábado. O Sabat é o dia de descanso semanal para os judeus. A presença judaica em Torre de Moncorvo remonta pelo menos ao século XIV, detendo este povo grande importância política, económica e social no século XV, com o Rabi a superintender as comunidades transmontanas. Nos séculos seguintes, embora praticado em segredo, a comunidade manteve-se em Torre de Moncorvo, deixando alguns vestígios da sua presença. Viaje conosco pelas ruas desta vila, para conhecer mais e melhor a história e a cultura dos judeus e cristãos novos de Torre de Moncorvo. Até 1946, os judeus viviam em Torre de Moncorvo, separados dos cristãos, num arruamento próprio, a que chamavam Judiaria. Nesta rua ainda hoje existe uma casa daqueles tempos, que a tradição popular sempre identificou como a sinagoga. Atualmente alberga o Centro de Estudos Judaicos Maria Assunção Carqueja Rodrigues e Adriano Vasco Rodrigues. A visita inicia com um painel interativo onde constam diversas informações gerais sobre a história dos judeus e cristãos novos em Torre de Moncorvo. O piso superior dá relevo ao aspecto social e religioso, bem como à vida cotidiana dos judeus. Aqui é apresentado um conjunto de objetos emblemáticos do cotidiano judaico em Torre de Moncorvo, como são a cântara, o quipá, a candeia, o alforje e a amêndoa coberta. Num painel que representa o Muro das Lamentações, dispõem-se 5 janelas do tempo, que nos remetem para momentos-chave da vida judaica. Na Rua dos Sapateiros desta vila estava Francisco da Rosa, acompanhado de Álvaro Falcão e Diogo Monteiro. A visita termina com a observação em realidade virtual de 4 locais do concelho, onde se manifestou a presença judaica: Val da Vilariça, Açoreira, Felgueiras e Felgar. A Irmandade da Misericórdia de Torre de Moncorvo, instituída na primeira metade do século XV, pertenceram a alguns cristãos novos, como forma de demonstrarem publicamente a adesão à fé católica, bem como de esconderem a manutenção das práticas judaicas, como foi o caso de Vasco Pires, de André Nunes ou de Luís Vaz. A Rua dos Sapateiros, localizada nas proximidades da Judiaria, era povoada essencialmente por judeus. Após a conversão, verifica-se a residência de vários cristãos novos, como é o caso de Pedro Henrique Julião e de Manuela Rodrigues Isidro. Nos meados do século XVII, a rua ficou praticamente deserta, sendo que os residentes que não foram presos fugiram para Castela. Neste edifício do século XVI nasceu, segundo uma longínqua tradição, a cristã nova Violante Gomes, e Pelicana, a Pelicana, mãe de Dom António, prior do Crato, pretendente ao trono de Portugal. Espaço comercial por excelência, a praça apresentava-se como o espaço mais desejado pelos judeus para a realização do mercado e feira. A partir do século XVI, a atividade económica, política e social mantém-se neste local. Nas casas que a circundam viveram vários cristãos novos com ofícios diversos, como ferrador, mercador, confeiteira e casas de jogo. Igualmente, na praça, onde hoje se situa o Tribunal Judicial, existia um edifício que funcionou como Casa da Câmara, audiência e cadeia. Aqui estiveram presos alguns cristãos novos, mas talvez a curiosidade mais interessante é o facto de um escrivão da Câmara, Pedro de Moraes do Sil, ter sido preso pela Inquisição por denúncias de judaísmo. Ao findar do primeiro quartel do século XX, foi lançada a chamada Obra do Resgate, com o objetivo de promover o regresso dos marranos ao judaísmo. Em Torre de Moncorvo, foi nesta casa pertencente à família Lopes Navarro que a comunidade judaica se reunia em sinagoga. A comunidade cristã nova de Torre de Moncorvo desempenhou um papel relevante para a concretização deste templo, participando nas diversas confrarias aí sediadas, como é o caso de Pedro Henrique Julião, que abandonou a feitura de um retábulo
e um painel do nascimento de Cristo do altar de Nossa Senhora do Rosário. Também Manuel Rodrigues Isidro, a quando da sua detenção, referiu possuir entre 18 a 24 painéis de madeira importados de Bruxelas. O tríptico da Parentela de Santa Ana terá sido produzido em Antuérpia entre 1500 e 1520. A tradição aponta este edifício como a Casa da Inquisição, possivelmente por nela ficarem instalados os inquisidores e os comissários do Santo Ofício quando se deslocavam à Torre de Moncorvo em visitação, a inquirir testemunhas, entre outras diligências. Atualmente, no interior encontra-se uma aplicação áudio onde se pode escutar os rumores das denúncias dos cristãos com os judeus convertidos, bem como uma apresentação de videomapping que pretende sintetizar a história da presença judaica na região. Centro de Estudos Judaicos, Igreja da Misericórdia e Casa do Despacho, Rua dos Sapateiros, Casa da Pelicana, Praça Francisco António Meireles, Tribunal, Casa dos Lopes Navarro, Basílica de Torre de Moncorvo, Tríptico de Santa Parentela, casa que a tradição relaciona com a Inquisição.